Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, seja sobre você a cada momento, a cada instante da sua vida. Eu tenho certeza que através desses minutos Deus tem algo a falar ao seu coração, algo grandioso ao seu coração. E a pergunta de hoje é: por que os israelitas levaram 40 anos para atravessar o deserto do Sinai? Por que os israelitas levaram 40 anos para atravessar o deserto do Sinai? Se este só tinha apenas 200 quilômetros de largura. Você já pensou nisso? Por que será que o povo de Israel andou 40 anos no deserto se o trecho que eles percorreram era apenas de 200 quilômetros? Ou seja, em outras palavras, era apenas uma caminhada de 11 dias. Podia ser uma caminhada tranquila, uma caminhada reta, uma caminhada calma. Mas por que eles levaram 40 anos para andarem apenas 200 quilômetros? Um trecho que eles poderiam fazer em 11 dias. Será que eu creio que Deus, vamos levar para o outro lado, né? Às vezes você pode tirar muitas lições. O que Deus poderia querer com esses 40 anos no deserto, que eles poderiam fazer em 11 dias? Talvez fosse para que Deus os moldasse, para que Deus os preparasse, que Deus os moldasse nos seus costumes, nas suas culturas, nas religiosidade egípcia. Tu fosse dizer assim, talvez Deus tinha objetivo. Mas foram necessários 40 anos, ou seja, quase que uma geração inteira. E quase que uma geração inteira ela ficou morta no deserto. E, por fim, você vai ver qual foi a razão disso acontecer. Mas vamos ler uma palavra lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, que nos diz assim. Êxodo 13, 17 e 18, que nos diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota das terras dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se estes se defrontarem com a guerra, talvez se arrependem e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho
que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Pois, essa própria palavra, talvez ela já nos dá uma explicação. A Bíblia diz que talvez eles se arrependessem, talvez eles tivessem no coração o desejo de voltar. Mas a Bíblia também diz que eles já saíram do Egito preparados para lutar. Trazendo para mim e para você nos dias de hoje, talvez muitas vezes a nossa vida é assim. A Bíblia deixa claro que quando nós saímos dos costumes, da vontade, do querer do mundo, nós temos que lutar veementemente, com coragem, com ousadia, com perseverança, para permanecer no caminho do Senhor. Nós temos que lutar com garra para não ficarmos estagnados, mas nós temos que lutar para permanecer no caminho do Senhor. Porque o adversário, ele não se conformou que você deixou o mundo e você tomou um caminho para com Deus. A Bíblia diz, Deus disse assim, talvez eles se arrependam, eles queiram voltar para o Egito. Muitos que têm tomado o caminho com Cristo, o abandonam na metade do caminho. Outros deixam Cristo à mercê. Outros ainda não estão dispostos a lutar por uma vida que agrade a Deus e para conseguir estar na presença de Deus. Então, era apenas para ser 11 dias, se passaram 40 anos. Apenas para ser em 11 dias que eles entrariam na terra prometida, eles ficaram ou frequentaram um tempo de 40 anos. Em Número, capítulo 14, versículo 33 e 34, a palavra de Deus nos diz assim: e os vossos filhos pastorearão no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consomem no deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Você está bem lembrado que logo que eles saíram do Egito, Moisés preparou os 12 príncipes, cada um representando a sua tribo, denominado como os 12 espias. E esses 12 espias, Moisés os enviou à terra prometida, onde Deus tinha separado e preparado para o povo de Israel e prometido há 430 anos atrás a Abraão, que a sua descendência, a sua geração ia entrar nessa terra prometida. E quando Moisés toma esses 12 espias e os envia à terra prometida, eles permanecem lá por 40 dias. Depois de 40 dias, eles regressam. Ao regressarem, eles trazem os frutos que lá encontraram. E eles ficaram tão abismados, digamos, não seria essa palavra, mas tão estupefatos com o tamanho, com a grandeza dos frutos que encontraram, que eles tinham que, por exemplo, um cacho de uva, 2 ou 3 carregarem apenas um cacho, tão enorme que era. Os frutos eram enormes, eram lindos, a terra era muito boa. Porém, naquela terra, ela estava ocupada pelos povos inimigos de Israel. Eles os consideravam e os viam como gigantes. Dos 12, 10 deles retornam dizendo que não daria para entrar, que tinha muitos gigantes, que tinha muralhas, que tinha barreiras, que tinha dificuldades e que eles se sentiam efêmeros, pequenos, diante daqueles gigantes. E os 10 que retornaram com essa notícia expuseram assim a Moisés e logo levaram ao povo e contaminaram a mente do povo. E o povo começou a se rebelar contra Moisés,
poxa, essa terra que o Senhor prometeu, é essa terra onde tem gigante, onde mata, aonde tem barreiras, aonde tem muralhas, aonde tem tantas coisas negativas. Foi essa terra que o Senhor prometeu para nós quando nós ainda estávamos no Egito. E eles se rebelaram tremendamente contra Moisés. E de igual modo, todo o povo com os 10 espias. Mas tinham 2, Caleb e Josué. Josué e Caleb. Josué e Caleb trouxeram uma outra mensagem. Não, é verdade, lá tem gigantes. É verdade, lá tem muralhas. É verdade, lá tem um povo inimigo. Mas a terra que nós vimos é boa. A terra que nós vimos é enorme. A terra que nós vimos, ela produz frutos. A terra que nós vimos, ela pode nos sustentar e ela é linda. Então os 2 trouxeram uma mensagem. Em compensação, quando os 10 trouxeram outra mensagem, o povo foi na conversa dos 10. E o povo começou a murmurar, dizendo: o Senhor quer que nós morramos nesse deserto? O Senhor nos tirou lá do Egito para morrer no deserto? O Senhor nos tirou lá do Egito agora para não termos o que comer, o que beber? Ah, nós queremos voltar para o Egito. E começaram a murmurar. E a murmuração levou Deus a tomar uma decisão. Vamos ver qual a decisão que ele tomou. Vamos ler de novo o versículo. Números 14, 33, 34, no final, nos diz assim: e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias cada, representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. É aqui que diz a palavra de Deus. Deus disse: cada dia que vocês passaram lá dentro daquela terra, caminhando na terra que eu prometi, que foram os 40 dias, eu vou convertê-los em anos. 40 dias serão 40 anos. E durante esses 40 anos, vocês vão experimentar ou beber da palavra de vocês, da infidelidade de vocês. Vocês vão provar a própria palavra. E Deus disse, durante esses 40 anos, muito deles e essa geração iria morrer no deserto, porque eles reclamavam, porque eles não olharam como Deus quis que eles olhassem. Então, não deram, em primeiro lugar, o que eles fizeram? Eles não deram ouvidos à voz direcionada de Deus. Não deram ouvidos à voz direcionada por Deus. Deus havia prometido uma terra, Deus havia prometido a libertação. E aquela terra seria frutífera, que manava leite e mel. Aos olhos dos espias, atestaram as características desta terra prometida, eles trouxeram o testemunho. Mas Israel não quis obedecer à direção do Senhor. Então, ao invés disso, eles quiseram retroceder, eles quiseram voltar. Eles não quiseram tomar a terra que era deles. E a incredulidade deles endureceu o coração deles, o qual os enviou à desobediência. Hebreus capítulo 3, versículo 15, a palavra nos diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como na provação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não endureça o teu coração como no dia da provação. O dia da provação foi ali no deserto. E eles não obedeceram, eles endureceram o coração. E pela dureza do coração,
veio a desobediência. Pela dureza veio a desobediência. Pela dureza do coração veio o afastamento de Deus. Pela dureza do coração nós nos desligamos de Deus. Como está seu coração? Por isso que o salmista falou: bem-aventurado o homem que tem um coração contrito, o coração quebrantado, o espírito contrito, porque desse Deus se agrada. Em segundo lugar, por que eles levaram tanto tempo? Eles não obedecem às autoridades constituídas sobre eles, ou seja, eles não obedeceram às autoridades constituídas sobre eles. Se Deus havia feito uma promessa a Moisés e Arão, se Deus, como Deus prometeu já 430 anos atrás a Abraão, Deus seria capaz de cumprir e cumpriria. Deus promete e cumpre, porém não no teu e no meu tempo, mas no tempo de Deus. Ele cumpre aquilo que promete. Agora, nasce uma grande rebeldia. A rebeldia nasce de Corá ou Coré, né? Esse é um triste exemplo de autoridade, ou seja, do resultado da desobediência. Mais ou menos 250 pessoas que estavam sob a liderança de Corá se levantaram contra os líderes da nação. Quem eram os líderes? Moisés e Arão. Número 16:32, a palavra nos diz assim: e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Essa é a consequência da desobediência. A Bíblia diz que quando eles se levantaram contra Moisés e Arão, aquilo feriu de tal forma o coração de Deus, que ali onde estavam, Deus literalmente abriu a terra, e a palavra nos diz que eles foram engolidos, desceram abaixo, eles e as suas casas. Aí você diz assim: como as suas casas? Lembra? Eles passaram 40 anos no deserto. Isso não quer dizer que eles passaram os 40 anos andando sem parar. A Bíblia diz, a história nos diz, que eles moravam no deserto. Eles tinham casas, eles acampavam as tendas deles no deserto. Porém, não plantavam, nem colhiam, nem trabalhavam, porque o sustento deles vinha do céu. O sustento deles durante esses 40 anos, Deus provinha o pão, a água, a carne, a comida, provinha do céu para eles. Mas mesmo no deserto, eles armavam os seus acampamentos, eles estavam ali. Então, aqui nesse texto, tu vê que a Bíblia diz, porque eles desobedeceram, a terra abriu a sua boca e tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá. Eram somente 250 homens que de repente a terra abre e são engolidos os homens e as suas casas. Romanos 13:1 nos diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, a obediência à autoridade é algo de extrema importância, de extrema importância. Eles desobedeceram. Moisés e Arão se rebelaram. E a Bíblia nos dá o exemplo para mim e para você. Obedeça às autoridades, porque a Bíblia diz toda alma, todo homem, toda mulher esteja sujeito às autoridades, submissos, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Sim, foram ordenadas por Deus. E é assim que Deus fala e trabalha na minha vida
e na tua vida. A obediência é de suma importância. Quarta coisa, eles desprezaram e resistiram ao propósito de Deus para a sua vida. Houve um desprezo, houve uma resistência ao propósito de Deus para a vida deles. Israel havia recebido de Deus uma terra que manava leite e mel. Uma terra que ia lhe trazer a liberdade da escravidão. No entanto, mesmo assim, eles ainda desejaram ser escravos no Egito. Muitas vezes, o Senhor compartilha conosco um sonho, um desejo dele a nosso respeito. E nós desprezamos por acreditar que nossos projetos são bem maiores e bem mais importantes que Deus. Quantas vezes nós somos esse povo de Israel? Quantas coisas boas Deus tem para nós, mas nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber. Abdicamos do ministério por uma carreira profissional bem-sucedida. Muitos abandonam o ministério para ganhar mais dinheiro. Outros casam com uma pessoa descrente porque tem uma vida melhor financeiramente, vivendo um jugo desigual. Enfim, resistindo e desprezando a vontade de Deus. Então, não despreze e não resista o propósito de Deus para a tua vida. O profeta Jonas é um grande exemplo. Jonas é um propósito de Deus e pelas circunstâncias adversas, uma série de acontecimentos se sucede na vida dele pela desobediência, por não querer cumprir o propósito de Deus. E por fim ele não teve outra saída, senão fazer o que Deus ordenou. Então, não seria mais fácil ter obedecido a Deus no começo? Quantas pessoas que querem porque querem casar. Encontra alguém, não escuta mais conselho, pastor, a mãe, o pai, esse, aquele, porque querem casar. Aí quando o pai e a mãe não aguentam mais, diz, então casa. Casou um tempo, vai, bate a cabeça, casa. E no fim, depois acontece o divórcio. Depois acontece a separação. Por que isso? Porque não deram ouvidos. Porque não ouviram. Porque acharam que aquele era o melhor, que aquela era a escolha, que aquilo era o que Deus tinha para as suas vidas. Quantas vezes jovens, adolescentes erram por não ouvirem os seus pais, por não darem ouvidos aos seus pais. Quantas vezes erram por não dar ouvido às autoridades. Também o próximo passo é tentar a Deus com declarações tolas ou petulantes. Quando eles tentaram a Deus com declarações tolas ou petulantes. Israel afirmou petulantemente que seus filhos morreriam no deserto. Na verdade, eles estavam insinuando que Deus não seria capaz de cuidar deles, que Deus não seria capaz de cuidar da geração posterior, ou seja, dos seus filhos. Em outras palavras, eram isso que eles estavam dizendo. As suas declarações soberbas e tolas iraram a Deus de tal maneira que ele afirmou que todos morreriam no deserto, mas que os seus filhos sobreviveriam. Aquilo irritou a Deus. Então é sempre bom lembrar que temos um Deus que é Senhor e não servo. Deus é Senhor e não servo. Zombar ou tentar a Deus é algo que certamente vai resultar
em severo prejuízo. É assim como está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Gálatas 6:7 nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Para concluir, o que levou eles a tudo isto? Murmurar contra Deus. Murmurar contra Deus. O murmurar contra o Senhor levou eles a pecarem grandemente contra Deus. Quando a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isto também ceifará, eles semearam a rebeldia, eles semearam a murmuração, eles semearam que iriam morrer no deserto e colheram. Aquela geração toda morreu no deserto. As tuas palavras têm poder. Tudo o que você está fazendo, você vai colher. Cedo ou mais tarde, você vai colher. Se você está fazendo grande bem, grandes bens e bênçãos, tu vai colher. Mas se você está agindo somente em pensar em levar vantagem, cuidado. A colheita é certa. A colheita é certa. Tudo que o homem semear, e isto também ceifará. Para terminar, então, murmurar contra Deus. Murmurar contra Deus leva você a perder a bênção que Ele tem na tua vida. 1 Coríntios 10:10, para fechar, diz assim, está escrito: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Você tem murmurado? Você não tem dado crédito às autoridades sobre você? Como você tem agido? Você tem ouvido conselhos? Você tem parado para ouvir? Ou você está seguindo o teu caminho, o teu querer? Tudo tem uma colheita. Você está semeando. E eu te pergunto hoje, o que você está semeando, você tem coragem de colher amanhã? O que você está falando dessa pessoa para essa pessoa, você tem coragem que amanhã alguém venha falar isso de você? É muito sério. A desobediência e a murmuração levou o povo a perder a bênção e morrer no deserto. Eu desejo que você não venha e nem queira morrer no deserto, mas que tu venha entrar na terra prometida. Para isso, você tem que perseverar. Você tem que deixar de ser um murmurador. Você tem que deixar de ser um desobediente. Você tem que deixar de ser um soberbo. Para você entrar na terra prometida, você precisa buscar a Deus e servi-lo de toda a tua força, com toda a tua vontade, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Amém. Quero convidar você para todas as quartas-feiras estar conosco no grande culto da família. Queridos, tem sido bênção. Como Deus tem operado naquele lugar, como Deus tem se manifestado naquele lugar. Famílias estão sendo restituídas. Vai hoje lá, te espero lá na igreja, Comunidade Batista, Ministério da Palavra, ali na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, aquela avenida que vai para o aeroporto, tu entra ali na Volkswagen, que vai para o aeroporto, próximo do Hospital da Criança, do outro lado. Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá, quarta-feira, às 19h30, quarta, dia da família, onde estamos orando, clamando, intercedendo pela família. E domingo, às 19h, culto de louvor e adoração a Deus. Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441,
aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.